Talvez a ciência tenha acabado de entrar em uma nova era. Não porque finalmente encontrou todas as respostas, mas porque começou a descobrir coisas que simplesmente ainda não consegue explicar. O telescópio mais poderoso da história encontrou objetos que parecem impossíveis. Em Marte, uma única rocha revelou sinais que levantaram uma das perguntas mais antigas da humanidade. Um visitante vindo de outro sistema estelar atravessou nossa vizinhança trazendo pistas de um mundo completamente diferente. E foi uma inteligência artificial que encontrou centenas de anomalias escondidas diante dos nossos olhos. O que mais já descobrimos sem perceber? Durante séculos, acreditamos que o maior desafio da ciência era enxergar mais longe. Construímos telescópios, enviamos sondas, perfuramos o gelo, fotografamos galáxias, colocamos robôs em outros planetas. E agora, conseguimos observar detalhes que seriam inimagináveis poucas décadas atrás. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Nossos instrumentos ficaram tão poderosos que começaram a encontrar fenômenos que ainda não sabemos interpretar completamente. Não porque a ciência tenha fracassado. Muito pelo contrário. Esses mistérios surgiram justamente porque a ciência avançou. O James Webb começou a enxergar uma época em que as primeiras estruturas do universo ainda estavam se formando. O Perseverance começou a examinar rochas marcianas com instrumentos instalados a milhões de quilômetros da Terra. Novos observatórios passaram a identificar objetos que nem sequer nasceram no nosso sistema solar. E algoritmos começaram a vasculhar bancos de imagens tão grandes que nenhum ser humano conseguiria analisá-los sozinho. O resultado? Uma nova geração de mistérios. Mistérios reais, documentados, fotografados, medidos, mas ainda incompletos. Hoje, vamos investigar 5 descobertas recentes que abriram perguntas muito maiores do que as respostas que procurávamos. E preste bastante atenção ao último caso, porque ele revela uma mudança silenciosa na forma como estamos fazendo ciência. Talvez, daqui para frente, algumas das maiores descobertas não sejam feitas quando um cientista olhar para o céu, mas quando uma máquina perceber algo que nenhum ser humano notou. Agora, imagine receber uma fotografia tirada do universo quando ele ainda era extremamente jovem. Uma imagem tão distante que a luz observada começou sua viagem há bilhões de anos. Agora imagine ampliar essa fotografia. Mais um pouco. E mais um pouco. Até encontrar pequenos pontos avermelhados espalhados pela escuridão. À primeira vista, eles não parecem impressionantes, são minúsculos, quase insignificantes. Mas esses pontos se tornaram um dos maiores quebra-cabeças revelados pelo telescópio espacial James Webb. Os astrônomos passaram a chamá-los de Little Red Dots, ou, em português, pequenos pontos vermelhos. Eles aparecem principalmente em observações do universo primordial. Uma época em que as primeiras galáxias ainda estavam crescendo. E o problema começa justamente aí. Alguns desses objetos parecem compactos demais, brilhantes demais, e associados a buracos negros que poderiam ser grandes demais para aquela fase tão inicial do universo. Segundo nossas teorias, buracos negros gigantes deveriam precisar de tempo. Eles começariam menores, consumiriam matéria, cresceriam lentamente. E ao longo de centenas de milhões ou bilhões de anos, alcançariam proporções extraordinárias. Mas os pequenos pontos vermelhos parecem surgir muito cedo nessa história. É como entrar em uma floresta recém-plantada e encontrar árvores antigas com troncos enormes. De onde elas vieram? Como cresceram tão depressa? Ou será que estamos interpretando errado aquilo que vemos? Uma das primeiras explicações dizia que esses pontos poderiam ser galáxias muito compactas, cheias de estrelas antigas e envolvidas por poeira. Outra hipótese apontava para buracos negros supermassivos em intensa atividade. A matéria ao redor desses buracos negros se aqueceria e produziria a luz observada. Mas as medições começaram a criar contradições. Se fossem apenas galáxias repletas de estrelas, algumas pareceriam ter massa demais para existir tão cedo. Se fossem núcleos galácticos comuns alimentados por buracos negros, deveriam apresentar certos padrões de variação luminosa. No entanto,
Observações recentes não encontraram a variação esperada em uma amostra desses objetos, e isso complicou ainda mais o caso. O que estamos vendo? Buracos negros alimentando-se de uma forma que nunca observamos antes? Estrelas escondidas por enormes quantidades de gás? Ou uma etapa desconhecida da formação das primeiras galáxias? Uma proposta ainda mais surpreendente recupera uma ideia teórica conhecida como quasi-estrela. Imagine uma estrutura colossal, muito maior que uma estrela comum. Em seu centro, um buraco negro em crescimento. Ao redor dele, uma imensa camada de gás quente. Por fora, pareceria uma estrela gigantesca. Por dentro, existiria um buraco negro consumindo matéria. Essas estruturas poderiam ter existido no universo primordial e ajudado a produzir rapidamente as sementes dos primeiros buracos negros supermassivos. Parece ficção científica, mas é uma hipótese física real, e ainda não sabemos se ela explica os pontos vermelhos. Esse é um detalhe importante. Os pequenos pontos vermelhos não estão provando que as leis da física estão erradas, mas estão mostrando que nossa história sobre o início do universo pode estar incompleta. Talvez os primeiros buracos negros tenham crescido muito mais rapidamente do que imaginávamos. Talvez tenham começado grandes. Talvez as primeiras galáxias tenham evoluído por caminhos que nossos modelos ainda não reproduzem. E existe uma pergunta ainda mais profunda. Quantas vezes olhamos para imagens antigas do espaço sem perceber esses objetos porque nossos telescópios ainda não tinham sensibilidade suficiente? Eles sempre estiveram lá. Nós é que ainda não conseguíamos vê-los. E essa mesma situação está acontecendo muito mais perto de nós. Não a bilhões de anos-luz, mas no planeta ao lado. Em julho de 2024, o rover Perseverance explorava uma antiga região de Marte chamada Neretva Vallis. Bilhões de anos atrás, água teria atravessado aquela paisagem. Hoje, resta um terreno seco, silencioso, coberto por poeira. Foi ali que o rover encontrou uma rocha em formato semelhante a uma ponta de flecha. Ela recebeu o nome de Cheyava Falls, e seu interior apresentava algo que chamou imediatamente a atenção dos cientistas. Pequenas marcas claras cercadas por bordas escuras. As chamadas manchas de leopardo. Para quem não trabalha com geologia, podem parecer apenas marcas comuns. Mas, na Terra, padrões químicos semelhantes podem surgir quando determinados micro-organismos utilizam minerais em reações metabólicas. Em outras palavras, algumas marcas parecidas com aquelas podem ser deixadas por vida microscópica. Mas isso não significa que o Perseverance encontrou vida em Marte. E é aqui que a história se torna mais interessante. A ciência precisa eliminar outras possibilidades. Processos geológicos sem qualquer participação biológica também conseguem produzir formas, minerais e reações surpreendentes. Calor, água, pressão, compostos químicos. Tudo isso pode criar estruturas que imitam sinais de vida. São as chamadas explicações abióticas. Sem organismos, sem células, sem vida. A rocha também apresentou compostos orgânicos. Mas compostos orgânicos não são necessariamente seres vivos. Eles podem surgir por processos químicos naturais e até chegar por meteoritos. Então o mistério não é simplesmente: encontramos vida em Marte? A pergunta correta é mais cuidadosa. As características dessa rocha foram produzidas apenas por processos geológicos? Ou são uma assinatura preservada de micro-organismos que viveram em Marte há bilhões de anos? Tente imaginar Marte no passado. Não o deserto congelado que conhecemos, mas um planeta com água correndo sobre a superfície, lagos, rios, minerais reagindo em ambientes úmidos, talvez uma atmosfera mais espessa. E se a vida surgiu na Terra relativamente cedo, será que também poderia ter surgido ali? E, caso tenha surgido, o que aconteceu depois? Ela desapareceu quando o planeta perdeu grande parte de sua atmosfera? Refugiou-se abaixo da superfície? Ou nunca conseguiu ultrapassar uma fase microbiana? O Perseverance recolheu uma amostra da Cheyava Falls e a armazenou em um tubo especial. Mas existe um limite para o que um laboratório robótico consegue fazer em Marte.
Para obter uma resposta mais segura, seria necessário trazer a amostra à Terra. Aqui, cientistas poderiam usar microscópios, espectrômetros e técnicas muito mais sofisticadas. Poderiam procurar estruturas celulares, analisar isótopos, examinar a distribuição dos minerais em escala microscópica. O problema é que trazer rochas de Marte para a Terra é uma das operações mais complexas e caras já planejadas pela exploração espacial. A amostra existe, o indício existe. Mas a resposta pode permanecer trancada dentro de um pequeno tubo durante anos. Talvez décadas. Pense no que isso significa. É possível que um dos materiais mais importantes da história da ciência já tenha sido coletado. Ele pode conter apenas uma reação química incomum. Ou ele pode guardar o sinal de que a vida surgiu em dois planetas diferentes dentro do mesmo sistema solar. E as duas possibilidades mudariam nossa compreensão do universo. Se for apenas geologia, descobriremos processos marcianos que ainda não entendemos. Mas, se for vida, então, a vida talvez não seja um acidente exclusivo da Terra. Talvez apareça sempre que as condições certas se formam. E se organismos podem surgir em mundos diferentes, existe outra pergunta inevitável. O que acontece quando fragmentos desses mundos são lançados para fora de seus sistemas? Podem viajar entre as estrelas? Podem carregar materiais de um lugar para outro? Até pouco tempo atrás, visitantes interestelares eram apenas uma previsão. Agora, nós já detectamos 3. E o terceiro chegou trazendo informações que nenhum objeto do nosso sistema solar poderia oferecer. No dia 1º de julho de 2025, um sistema de observação detectou um objeto se movendo pelo céu. No início, poderia parecer apenas mais um cometa, mas sua órbita revelou algo extraordinário. Ele não estava preso ao Sol. Sua trajetória era aberta, rápida demais para permanecer no sistema solar. Aquele objeto vinha do espaço interestelar. Recebeu o nome de 3I Atlas. O número 3 indicava que era apenas o terceiro visitante interestelar confirmado. Antes dele, tivemos Oumuamua, depois Borisov, agora 3I Atlas. É importante separar realidade de especulação. Não existe evidência científica confiável de que 3I Atlas seja uma nave ou tecnologia extraterrestre. As observações são compatíveis com um cometa natural. Mas isso não torna sua história menos impressionante. Na verdade, torna-a ainda melhor. Porque estamos examinando um objeto formado ao redor de outra estrela. Um fragmento físico de um sistema planetário desconhecido. Sem enviar uma sonda para fora do sistema solar. Sem viajar durante milhares de anos. O material veio até nós. Em algum ponto remoto da Via Láctea, há bilhões de anos, partículas de gelo e poeira começaram a se unir. Elas formaram pequenos corpos, cometas, asteroides, planetas. Durante algum evento gravitacional, talvez a passagem próxima de um planeta gigante ou de outra estrela, um desses objetos foi expulso. Perdeu sua estrela, perdeu seu sistema. E começou uma viagem pela galáxia. Não sabemos exatamente de onde veio, mas sabemos que atravessou o espaço interestelar antes de entrar na nossa vizinhança. E ao se aproximar do Sol, começou a liberar gases e poeira. Era como abrir uma cápsula química produzida em outro sistema planetário. Cada molécula detectada ajuda a reconstruir o ambiente onde esse objeto nasceu. A quantidade de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metais, isótopos. Todos funcionam como pistas. E algumas análises indicaram diferenças importantes em relação aos cometas que conhecemos. Isso não significa algo artificial. Significa algo talvez mais valioso para a astronomia. As receitas usadas para formar sistemas planetários podem variar muito de estrela para estrela. O nosso sistema solar é apenas uma versão possível. Talvez não seja a versão comum. Por muito tempo, estudamos planetas e cometas locais e criamos teorias com base neles. Mas imagine tentar compreender todas as florestas do planeta analisando apenas uma árvore. Foi isso que fizemos durante grande parte da história da astronomia planetária.
Os objetos interestelares mudam essa situação. Cada visitante é uma amostra de outra floresta, talvez de uma região muito mais antiga da galáxia, talvez de um sistema formado sob temperaturas e condições completamente diferentes. E existe outro detalhe fascinante. Se conseguimos detectar 3 objetos interestelares em poucos anos, provavelmente muitos outros já atravessaram o sistema solar sem serem percebidos. Talvez estejam passando por aqui com frequência. Pequenos, escuros, rápidos, invisíveis para os instrumentos do passado. Quantos cruzaram a órbita da Terra durante a história humana? Quantos atingiram planetas? Quantos foram capturados pela gravidade do Sol? Essas perguntas também se conectam a uma hipótese profunda. Mundos podem trocar materiais? Um impacto gigantesco pode arrancar rochas de um planeta e lançá-las ao espaço. Na Terra, já encontramos meteoritos originados em Marte. Isso prova que rochas podem viajar de um planeta para outro. Mas poderiam atravessar distâncias interestelares? E, em circunstâncias extremas, poderiam transportar moléculas orgânicas ou formas de vida resistentes? Ainda não temos uma resposta. A ideia é conhecida como panspermia. Ela não explica como a vida começou, mas pergunta se a vida, depois de surgir, poderia espalhar-se. 3i, Atlas não trouxe evidências de organismos, mas sua passagem prova que materiais formados em outros sistemas realmente circulam pela galáxia. Os sistemas planetários não são ilhas completamente fechadas. Eles lançam fragmentos no espaço. E alguns desses fragmentos chegam até outros sóis. Só que não são apenas cometas que cruzam o espaço. Existe uma chuva muito mais sutil acontecendo o tempo todo. Uma chuva invisível, formada por átomos criados dentro de estrelas gigantes. E parte desse material está caindo sobre a Terra neste exato momento. A Antártida parece isolada do resto do planeta. Uma extensão branca, fria, quase imóvel. Mas o gelo antártico registra acontecimentos que ocorreram muito além da Terra. Cada camada pode preservar poeira, gases, partículas, vestígios da atmosfera de outras épocas. É como um arquivo natural do passado. E, dentro desse arquivo, pesquisadores encontraram um tipo raro de ferro, o ferro 60. Esse isótopo radioativo não é produzido em grandes quantidades por processos comuns da Terra. Ele surge principalmente em eventos cósmicos poderosos, incluindo explosões de estrelas massivas, supernovas. Quando uma estrela gigante explode, ela lança elementos pelo espaço. Parte desse material se mistura ao ambiente interestelar. Viaja durante milhares ou milhões de anos. E alguns grãos acabam chegando ao sistema solar. Depois, a Terra. O ferro 60 já havia sido identificado em registros geológicos antigos, associados a explosões estelares ocorridas milhões de anos atrás. Mas ele também foi encontrado em neve antártica relativamente recente. Isso levantou uma pergunta. Se não ocorreu uma supernova extremamente próxima em tempos recentes, de onde estava vindo aquele material? Uma resposta ganhou força. O sistema solar está atravessando uma região conhecida como nuvem interestelar local. Ela é extremamente rarefeita. Não é uma nuvem densa como vemos no céu. É uma concentração muito fina de gás e poeira espalhada entre as estrelas. O ferro 60 pode ter sido produzido por antigas supernovas, incorporado a essa nuvem e, muito tempo depois, depositado sobre a Terra enquanto atravessamos a região. Em outras palavras, podemos estar viajando por dentro dos restos extremamente diluídos de antigas explosões estelares. A descoberta não significa que a Terra esteja em perigo imediato. Essas quantidades são minúsculas, mas elas funcionam como marcadores. Como poeira deixada sobre um móvel revela que alguém passou por um ambiente, o ferro 60 revela os caminhos percorridos pelo sistema solar dentro da galáxia. E esse é o verdadeiro mistério científico. Como é exatamente o ambiente interestelar ao nosso redor? Quando entramos nessa nuvem, quanto tempo permaneceremos nela? De quais explosões vieram suas partículas? E como mudanças no ambiente galáctico podem ter influenciado a Terra ao longo de milhões de anos? Nosso planeta não vive separado do cosmos.
A atividade solar afeta satélites e redes elétricas. Asteroides alteraram a história da vida. Raios cósmicos atravessam a atmosfera. Poeira interestelar cai continuamente sobre a superfície. E explosões de estrelas relativamente próximas podem modificar o ambiente espacial em torno do sistema solar. Existe até uma área de pesquisa dedicada a investigar se eventos cósmicos antigos deixaram marcas no clima, na atmosfera ou na evolução da vida terrestre. Isso não significa que toda a extinção tenha sido causada por uma supernova. Não significa que o ferro 60 esteja provocando transformações misteriosas agora. Seria irresponsável afirmar isso. Mas significa que a história da Terra não foi escrita apenas pela geologia terrestre. Parte dela pode ter sido influenciada por acontecimentos na galáxia. Os átomos encontrados na Antártida contam uma história difícil de imaginar. Uma estrela explodiu. O material atravessou o espaço. Misturou-se a uma nuvem interestelar. Nosso sistema solar entrou nessa região. Algumas partículas alcançaram a Terra. Caíram sobre a Antártida. Foram incorporadas à neve. E, finalmente, recolhidas por cientistas. O caminho pode ter durado milhões de anos. A descoberta aconteceu quando alguém examinou uma quantidade quase insignificante de matéria e percebeu que alguns átomos não pertenciam originalmente ao nosso planeta. Mas aqui surge um problema. A ciência moderna está produzindo dados em uma velocidade jamais vista. Telescópios fotografam milhões de objetos. Satélites observam a Terra sem parar. Experimentos geram bancos gigantescos de informações. Quantos sinais importantes estão escondidos nesses arquivos? Quantos já foram registrados, mas nunca examinados? Talvez não seja mais possível depender apenas dos olhos humanos. E foi exatamente isso que uma equipe decidiu testar com o arquivo do telescópio Hubble. O resultado foi assustadoramente eficiente. O telescópio espacial Hubble observa o universo há décadas. Durante esse tempo, produziu uma das maiores coleções de imagens astronômicas da história. Galáxias, nebulosas, estrelas, colisões cósmicas, lentes gravitacionais, fenômenos raros. O problema é simples. O volume de dados é grande demais. Mesmo com milhares de astrônomos analisando as observações, não é possível examinar detalhadamente cada pequeno fragmento de cada imagem. Então, pesquisadores desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial chamada Anomaly Match. Sua missão não era procurar alienígenas, não era identificar mensagens, nem provar fenômenos sobrenaturais. Sua tarefa era mais científica e, de certo modo, mais inquietante. Procurar coisas que não se pareciam com o restante. A inteligência artificial analisou quase 100 milhões de pequenos recortes do arquivo do Hubble. 100 milhões. E concluiu a busca em aproximadamente 2 dias e meio. Depois, pesquisadores humanos revisaram os resultados. E o sistema identificou quase 1.400 objetos anômalos. Mais de 800 ainda não haviam sido documentados. Eles estavam nas imagens. O Hubble já os havia fotografado. Os dados estavam armazenados, mas ainda não tinham chamado nossa atenção. Muitos objetos tinham explicações conhecidas. Galáxias interagindo. Galáxias em processo de fusão. Arcos produzidos por lentes gravitacionais. Galáxias sendo deformadas. Estruturas raras e incomuns. Mas algumas dezenas resistiram a classificações simples. Isso não significa que sejam inexplicáveis. Pode significar apenas que são exemplos muito raros, registrados em ângulos incomuns ou em fases pouco observadas de sua evolução. Mesmo assim, o resultado estabelece algo importante. Podemos já ter fotografado fenômenos científicos decisivos sem perceber. Não porque estavam escondidos, mas porque havia informação demais. Durante muito tempo, descobertas dependiam de alguém observar uma anomalia, um ponto fora do lugar, uma curva diferente, uma marca incomum. Mas a ciência entrou em uma fase na qual os dados ultrapassam nossa capacidade de atenção. E isso muda a função da inteligência artificial.
Ela deixa de ser apenas uma ferramenta que responde perguntas. Passa a ser uma ferramenta que aponta onde talvez devêssemos fazer novas perguntas. Pense nisso. Um ser humano decide o que procurar com base no que já conhece. Mas um sistema treinado para encontrar anomalias pode destacar justamente aquilo que não corresponde ao padrão. Ele não precisa saber imediatamente o que o objeto é. Basta perceber que existe algo diferente. Isso parece perfeito, mas cria um novo dilema. Uma máquina pode encontrar uma relação real sem conseguir explicá-la? Pode destacar padrões que a mente humana não compreende? E quando isso acontecer, como saberemos se estamos diante de uma descoberta ou de um erro estatístico? A inteligência artificial pode ampliar enormemente nossa capacidade de explorar o universo, mas não elimina a necessidade de cientistas. Cada resultado precisa ser confirmado, comparado, testado, interpretado. Uma anomalia não é automaticamente uma nova lei da física, mas toda descoberta importante começa com algo que não se encaixa. E isso é apenas o começo. Novos observatórios deverão produzir quantidades ainda maiores de dados. O Observatório Vera C. Rubin, por exemplo, foi desenvolvido para registrar o céu repetidamente e identificar mudanças. Objetos que surgem, explodem, mudam de brilho, movem-se, desaparecem. Nenhuma equipe humana conseguirá analisar tudo sem ajuda computacional. As máquinas se tornarão os primeiros olhos sobre muitos dados. Serão elas que dirão: olhem para isso. Este objeto mudou. Esta galáxia não se parece com as outras. Este sinal merece uma nova observação. E talvez, em algum momento, uma inteligência artificial encontre algo que nossos modelos não consigam explicar. Não uma nave escondida, não uma mensagem secreta, mas um fenômeno natural tão raro que force a ciência a rever parte do que acreditava saber. Talvez esse fenômeno já esteja armazenado em algum arquivo. Uma imagem esquecida, uma medição ignorada, uma pequena distorção considerada irrelevante, um ponto vermelho, uma mancha em uma rocha, um átomo preso no gelo, uma luz distante capturada apenas uma vez. E, na verdade, ninguém ainda percebeu sua importância. Esses pequenos pontos vermelhos podem revelar como nasceram os primeiros buracos negros gigantes. A rocha Cheyava Falls pode guardar apenas uma química rara, ou uma evidência de que Marte já teve vida. O 3I Atlas carrega matéria produzida ao redor de outra estrela. O ferro 60, encontrado na Antártida, registra a passagem do Sistema Solar por um ambiente formado por antigas explosões estelares. E a inteligência artificial encontrou centenas de anomalias que permaneceram durante anos dentro de imagens já observadas por nós. À primeira vista, são histórias diferentes, mas todas revelam o mesmo padrão. A humanidade construiu ferramentas capazes de enxergar cada vez mais longe, cada vez mais fundo, cada vez mais rápido. Agora, porém, estamos descobrindo que enxergar não é o mesmo que compreender. Talvez este seja o momento mais fascinante da ciência moderna. Não estamos diante da falta de respostas. Estamos diante de perguntas que não existiam poucos anos atrás. E isso muda tudo, porque o desconhecido não está desaparecendo. Ele está ficando mais nítido. Nós conseguimos fotografá-lo, medir sua composição, guardar suas amostras, analisar seus átomos, mas ainda precisamos entender o que ele está tentando nos mostrar. Durante séculos, olhamos para o céu e perguntamos: o que existe lá fora? Agora começamos a fazer uma pergunta diferente. Quantas coisas já encontramos, sem compreender o que realmente são? Talvez a próxima grande descoberta não esteja em um lugar que nunca observamos. Talvez esteja escondida em dados que já possuímos, esperando o instrumento certo, a pergunta certa, ou o olhar certo. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas descobertas pode provocar a maior mudança no que sabemos? Os misteriosos pontos vermelhos? A possível assinatura de vida em Marte? O visitante interestelar? A poeira de estrelas encontrada na Terra?
ou as anomalias reveladas pela inteligência artificial? Escreva nos comentários. E, se você gosta de investigações reais sobre descobertas que desafiam nosso conhecimento, inscreva-se no canal. Porque enquanto você assiste a este vídeo, novos telescópios, robôs e algoritmos estão trabalhando. E talvez a próxima descoberta, capaz de mudar tudo, já tenha sido registrada. Nós apenas ainda não percebemos.